paz do Senhor Jesus, quero deixar uma palavra para sua meditação. Em Lucas, capítulo 5, o versículo 1, vai dizer assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos juntos à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhes: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. No versículo 10 vai dizer assim: E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. A palavra do Senhor vai dizer, que como a multidão era grande, a multidão apertava Jesus. Então Jesus ele entra no barco de Simão. Apesar de haver 2 barcos, ali naquele lugar, Jesus entra no barco de Simão. Por quê? Porque o barco de Simão estava disponível. O texto vai deixar bem claro que eles haviam trabalhado durante a noite toda e eles haviam descido do barco para lavar as redes. Então, Jesus escolheu o barco de Simão, o barco que estava disponível. Então, Jesus ele não está preocupado com quem é muito bonito, com quem fala bem, com quem ora bem. Ele quer aquele que está disponível, ele tem interesse naquele que está disponível a fazer a sua vontade. E nós precisamos ser pessoas disponíveis para o Senhor, Responder o chamado do Senhor, dizer: Eis-me aqui, Senhor, usa-me conforme tu querer, Talvez aquele irmãozinho, que a gente não dá nada por ele, que não sabe falar, não sabe cantar, Deus usa ele porque ele está disponível, E quem capacita é o Senhor. Então, que nós sejamos pessoas disponíveis, E o texto vai dizer também que Jesus pede para que afastassem o barco da terra. Às vezes é preciso que a gente se afaste um pouco da terra, para que a gente possa ouvir claramente aquilo que Deus quer falar conosco, porque há muitas vozes neste mundo, É a voz do inimigo, é a voz das pessoas, Hoje em dia, muitas distrações que nos tiram da presença de Deus, É o telefone, as redes sociais. Então, nós precisamos silenciar até mesmo a nossa voz para ouvir a voz do Senhor. Então, se Deus está te conduzindo a se afastar um pouco da terra, a se desconectar com as vozes que têm sobressaído mais do que a voz de Deus, que você possa obedecer, que você venha a obedecer esse direcionamento do Senhor, porque é necessário parar para ouvir o que Deus tem para falar. E muitas das vezes é só nos distanciando da terra que nós vamos conseguir ouvir. Então, o texto também diz que Simão passou a noite inteira trabalhando e não havia pescado nada, Eles estavam ali meio que frustrados, porque trabalhou a noite inteira e não conseguiu pescar nada. Mas Jesus chegou naquele lugar e Jesus liberou uma palavra sobre a vida deles, Vai e lança as redes, Então, Simão obedeceu a palavra do Senhor, Talvez você não precise de muita coisa, mas se você tiver uma palavra, uma direção de Deus, você já tem tudo, porque passará céus e terra, mas as palavras do Senhor não passará. E a palavra de Deus não volta vazia, Faz aquilo que apraz a Deus, faz aquilo que é da vontade do Senhor. Então, Simão recebeu uma palavra, uma direção de Jesus, Vai e jogue as redes, Apesar de ele ter vivido uma frustração na noite anterior, Jesus vem e o surpreende, porque ele obedeceu e eles viveram uma pesca maravilhosa. Eles pegaram tantos peixes que foi preciso eles chamarem os outros companheiros para ajudar, Mas o propósito de Jesus com eles, era muito maior do que fartá-los, do que encher as mãos deles. O propósito de Jesus com eles era de salvá-los e tornar deles homens que proclamassem a salvação, Tanto que Jesus vai dizer que estava, agora, Simão Pedro, você vai ser pescador de homens. Então, o propósito do Senhor na nossa vida não é apenas encher as nossas mãos, de bens materiais, de conquistas, mas Ele quer que nós estejamos dispostos a cumprir o chamado, Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, que nós sejamos pessoas que ouvem o chamado de Deus, que respondem com sim, com eis-me aqui, Senhor, porque Deus ele quer te usar, você sabe disso que Ele quer te usar, Então, se disponha, busque ao Senhor, santifique a sua vida, viva uma vida de dependência, Ouça a voz do Espírito Santo, peça para que Deus, te guie em todos os lugares que você for, porque grande é o propósito de Deus na sua vida, Deus está falando com você, eu acredito nisso. Então, se você parou, se você está afastado, volta para os caminhos do Senhor, porque através de você, Deus vai salvar muita gente, Deus vai salvar muitas almas. Então, se disponibiliza para ser esse instrumento de bênção na vida das pessoas, amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que essa palavra possa, entrar no seu coração e frutificar. Seja abençoado em nome de Jesus.